Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio sensacional da F My Brain. Por aqui a gente fala de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E atenção para a conversa de hoje. Saúde mental no trabalho, papo furado ou realidade? Fuck My Brain. E para falar desse assunto, para saber se é papo ou realidade, a gente não podia trazer uma pessoa, nós tivemos que trazer duas pessoas. E olha só quem a gente trouxe. A Renata Aranega, que é farmacêutica, psicanalista e fundadora da Wales Consultoria, com 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional. Ela é especialista em mediação de conflitos e Brain-Based Coaching Skills. Já atendeu mais de 70 empresas de médio e grande porte em programas de desenvolvimento de líderes, formação de times e projetos de desenvolvimento humano. E a Aline Violini, que é executiva de RH, com 20 anos de experiência em multinacionais, certificada em mediação de conflitos e com especialização em gestão de pessoas e de negócios. A Aline atua ainda como professora em universidades e em projetos de desenvolvimento humano e organizacional, porque o dia dela tem 300 horas. Maravilha! Seja bem-vinda! Tudo bem, Aline? Tudo bem, Renata? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. E ela já chegou com bullying sofrendo, coitada da Aline, né? Tudo bem, Aline? Tudo bem, Marina, tudo bem. Nath, obrigada pelo convite, pela oportunidade de troca que a gente vai ter aqui hoje. A Renata também tem uns 40 horas por dia, porque você é um furacão. Olha, eu sempre fico pensando sobre a Aline. Eu falo como ela consegue manter a saúde mental dela em dia com tanto de coisa que ela faz e tá sempre com um sorriso no rosto. Então, eu faço um bom pra ela já. Muitos recursos, já terapia, dá nota 10, né? Terapia, acupuntura, florais, medicação. E organização, né, Aline? Organização e planejamento. Não, essa é a organização e planejamento na veia. A gente precisa ter aula com ela. Bom, enfim, depois chegamos lá. Agora, deixa eu avisar, de antemão, não vou nem apresentar eu, Marina Machado, e ela, Natália Mestre, ainda. Eu vou dizer pra você, fique conosco, porque hoje vai ter um código promocional que vai te dar desconto no negócio. Gente, vem, fica aqui, tá? Ok, tá bom. Vou te segurar, claro que eu não vou dar de cara isso pra você. Mas quem está aqui? Eu, Marina Machado, prazer. Eu sou uma pessoa muito especializada em comunicação, dou mentorias sobre isso e trabalho com liderança positiva também. Natália Mestre, sua linda, voltou aqui pro meu lado hoje, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi pra todo mundo que nos ouve, nos assistem. Oi meninas, Rê, Aline, sejam extremamente bem-vindas. Tenho certeza que vai ser um papo, Fuck My Brain total hoje. Saúde mental no trabalho. Papo furado ou realidade. Agora, eu não vou começar se você não clicar e não inscrever. Fato. Porque a gente precisa disso. A gente está crescendo horrores, está sendo super legal, mas quanto mais melhor, isso ajuda. Por quê? Porque leva essa conversa para mais pessoas. No YouTube, a gente está como? @canal F My Brain. No Spotify, @FMyBrain. E atenção ao Instagram, porque @FMy.brain. Gente, ela sabe. Gente, jogral, as convidadas são maravilhosas. E aí tem um plus, porque no YouTube a gente tem um canal de assinatura. Cadê todos vocês que nos assistem? Cadê todos vocês? Tá rolando uma preguicite. Vai lá, participa do clube de assinatura, porque, você ajuda a gente no nosso trabalho aqui na F My Brain, R$4 por mês, R$4,80 por mês ali, e aí você vai ter acesso. Você saberia que a Renata e a Aline estariam aqui para falar desse tema, e poderia ter mandado uma pergunta, e aí poderia receber a sua resposta. E você pode concorrer também a quê, Natália Mestre? Tcharará! Olha quem tá aqui, a caneca mais desejada de todas, as meninas já ganharam a delas. E é como eu sempre digo, depois não adianta ficar entrando nas redes sociais pedindo caneca, quero ganhar de presente. Se inscreve e cruza os dedos para ser sorteado. Aliás, vale assistir como elas receberam a caneca, porque rolou até uma emoção. Foi muito legal. Estamos emocionadas. Lembrando que basta entrar, tá lá escrito Seja Membro no YouTube. Quem faz pelo celular Android, beleza, facinho. Para o iPhone, não dá. Não aparece o Seja Membro, tem que ir pro computador. Freud explica. Ou, enfim, a Apple explica. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, e essa ideia do tema, muito bom, né? Porque é papo furado ou é uma realidade, vocês estão lá dentro, né? E vocês trabalham com as empresas, vocês promovem isso, vocês sabem dizer pra gente.
O que está acontecendo, Renata? Porque a gente fala isso um monte aqui, a gente vê gente dando palestra, a gente é chamado para ter essas conversas e tudo mais, mas no fim das contas, dá para trabalhar? Como é que está acontecendo? Qual é a realidade dentro das empresas quando se fala de saúde mental? Você sabe que eu ia falar uma coisa e agora já mudei minha ideia, porque em março desse ano saiu uma nova lei, a 14.831, que prevê um certificado para empresas que promovem saúde mental. Essa lei ainda está em regulamentação, a gente ainda sabe pouco sobre ela, sabemos sobre as diretrizes, mas não temos toda a clareza de como conceder esse certificado para as empresas. Mas o fato é que agora está todo mundo falando de saúde mental. Só que quem me conhece sabe que eu já falo sobre isso pelo menos há mais de uma década. Porque o fato é que nós somos o país mais ansioso do mundo. Quase 10% das pessoas, né? São Então, cerca de... Tava aqui, ó. 20 Organização milhões. Mundial da Saúde. 10% da nossa população convive com transtorno de ansiedade. É isso aí. Faço parte desse grupo. É Eu isso. Sim, também. com Ok. certeza. Somos duas. Estamos falando aí de mais ou menos 20 milhões de pessoas. Somos o quinto em depressão, tá? Além disso... Essa semana, inclusive, eu estava vendo uma reportagem que é assustador. Em 2023, aumentou 38% o número de benefícios concedidos pela Previdência Social. Isso significa afastamento. Afastamento temporário ou definitivo de pessoas que estão com transtornos mentais ou comportamentais. E o fato é que essas pessoas se afastam, significa que isso traz prejuízo. Inclusive, tem um dado que diz que depressão e ansiedade custam para a economia mundial $1 trilhão, tá? Por ano. E tem também uma estimativa que isso vai chegar a 6 trilhões até 2030. Então, por si só, eu já começo falando, saúde mental não é papo furado. Tudo bem que acelerou-se as discussões dentro das organizações em função da lei que foi promulgada agora nesse ano, em março de 2024, mas ela é coisa séria. Ela é coisa séria, as pessoas estão adoecendo. E, inclusive, estava falando com a Aline agora há pouco, que a gente estava tomando um café antes de vir para cá, que eu fiquei um pouco assustada. Outro dia eu estava fazendo um programa com uma organização e a gente trabalha com um instrumento da psicologia positiva, inclusive, do Martin Seligman, que são as forças de caráter. De como que é importante a gente construir uma carreira alinhada às nossas forças, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente é. E quando a gente fez um assessment com a organização, e isso tem sido muito frequente, a vitalidade, ela está lá embaixo. E eu questionei, inclusive, as pessoas participantes para entender o que vocês acham que está acontecendo. E algumas pessoas colocaram no chat. Sabe o que é, Renata? A gente está tão pressionado, né? Por conta de tantas metas, resultados. E, além disso, a gente chega em casa, ainda tem uma série de afazeres em casa, com filhos, que falta brilho no olhar. Não me sobra energia para eu conseguir curtir a vida. E estamos falando de pessoas que são potenciais, que são líderes e que são jovens e que eram para estar com garra total. Mas o que eu tenho visto, na verdade, acontecer são pessoas com pouco brilho nos olhos. Em virtude de todos os acontecimentos, mudanças cada vez mais rápidas acontecendo. Outro dia, inclusive, a gente estava fazendo atualização de um programa de gestão de mudanças que a gente tem. E um dado francês, do Instituto Francês de 2012, é que as pessoas vivenciavam, em média, 2 mudanças simultâneas na vida. E o novo dado é que cerca de 10 mudanças. Porque a gente muda em vários aspectos. Né? Muda a rua da nossa casa, muda a escola do filho, são muitas mudanças para a gente processar. E toda vez que a gente fala de mudança, a gente sobrecarrega o nosso cérebro, porque a gente precisa aprender coisas novas. Isso é muito estressante. Viver tendo que aprender continuamente, cada vez mais velozmente. Então, o que está acontecendo é isso. Muitas mudanças, pressão por resultados e metas cada vez maiores, um mundo caótico, pessoas adoecendo, pessoas perdendo a vitalidade. Por isso que falar de saúde mental é coisa séria, assim, não é papo furado. E estamos aqui para isso, Natália Mestre. E, Aline, eu queria ouvir um pouco, porque assim, né, a Rê já falou que saúde mental, né, no trabalho, papo furado ou coisa séria. Tá que coisa séria, né, acho que nós 4 defendemos a seriedade e a importância. Mas dentro da empresa, como você vê, você que tá tão dentro, as empresas estão adotando programas por necessidade séria ou tipo, vamos ter que cumprir metas de leis? Como é que você vê dentro? É verdade? Para a empresa,
é papo furado ou é algo realmente importante? Exatamente. É isso aí. Né? Seria muito imprudente da minha parte falar assim, é totalmente realidade ou totalmente papo furado. Eu acho que tem grandes organizações que estão, sim, nesse movimento. Eu vejo grandes empresas fazendo esse movimento de que seja uma realidade consistente e sustentável, mas ainda tem organizações que trabalham com metas. Por exemplo, vou implementar um programa de apoio ao empregado para check the box, né? Para ticar a caixinha de que eu fiz alguma coisa. Ou para melhorar a minha marca empregadora, ou a minha reputação. Ainda tem empresas nesse movimento querendo fazer dessa forma para inglês ver, como a Marina falou. Mas, de outro lado, eu vejo, sim, organizações muito sérias querendo transformar isso numa realidade. Então, eu acho que a gente tem duas coisas acontecendo, sabe? Mas eu acho que, assim, o sucesso de uma organização, de maneira sustentável, ela só vem por meio das pessoas. E as pessoas precisam estar felizes, as pessoas precisam estar saudáveis, as pessoas precisam estar bem. Então, eu acho que toda organização que busca resultado sustentável, olhando para o futuro, uma hora ou outra ela vai ser obrigada a olhar isso. Sabe? E implementar coisas consistentes, ações consistentes. E uma coisa que eu acho que é legal reforçar o que a Rê trouxe, quando a gente fez esse assessment nessa organização, que eu estava nessa sessão que eu vi o resultado também, era um grupo de mulheres, com a vitalidade lá embaixo. Não é, Rê? Foi o grupo daquela empresa. Então, assim, eu acho que tem um recorte importante para a gente fazer aqui nesse papo, que é isso também, sabe? Que eu acho que saúde mental para as mulheres, ela significa muitas outras coisas. Né? E eu acho que talvez em algum momento a gente possa fazer esse recorte aqui também, que eu acho que talvez seja mais complexo. Nossa, vamos chegar nisso, mas eu quero agora trazer o programa para um momento. Gente, é tão legal pra gente conseguir fazer um lançamento para vocês aqui, porque daqui a pouco, no dia 4 de setembro, vai começar um negócio que vai ajudar todo mundo, quem tem um interesse no assunto e a empresa que quer trabalhar. Porque quando a gente fala de saúde mental no trabalho, é uma educação, um processo de educação de todo mundo, né? Sim. A empresa tem que estar definida no que ela está trabalhando, no que ela está pensando, e as pessoas têm que estar preparadas para isso. A gente não tem esse preparo natural, né? E a gente precisa ter conhecimento. Então, falando num processo de educação para isso, vamos colocar aqui na tela, você que está só nos ouvindo no Spotify, por favor, fique atento, porque a gente vai ler um pouquinho do que está escrito aqui nessa tela, mas na tela tem aqui, ó, formação online, formação de embaixadores de saúde mental nas organizações. Atenção, formação de embaixadores saúde mental nas organizações. Vai começar no dia 4 de setembro. Essa formação é sempre das 5 da tarde às 7 da noite, das 17 às 19 horas. Vão ser 8 encontros. Fico feliz em anunciar isso aqui para vocês. Renata, por favor, conta pra gente o que compõe isso aqui, o que as pessoas podem esperar, e já vou dar uma ponta de que nós fazemos parte. É isso aí. Chegou esse dia. E eu ainda não vou falar ainda que tem cupom de desconto. A gente deixa pro final para contar como vai ser o cupom de desconto. Na verdade, mais uma das conversas com a Aline, a gente estava falando na ocasião sobre o que está acontecendo nesse mundo, né? Inclusive, e os problemas acontecem cada vez mais precocemente, né? Se a gente olhar até a questão dos jovens, suicídio é a segunda causa entre jovens de 15 a 19 anos. Então, a nossa sociedade está muito adoecida. Semana passada tivemos um caso aqui em São Paulo. Exatamente. Um caso de um estudante, né? Foi bastante chocante. Você estava comentando comigo, talvez, né? O mesmo. Nós falamos sobre isso hoje, inclusive. Então, a questão da saúde mental, ela está piorando. Infelizmente, com todos os recursos, com todos os saberes, com todos os papers gerados, com tantas informações, ainda assim a nossa saúde mental está piorando. E conversando com a Aline, eu falei, Aline, a gente precisa fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa de uma forma genuína. Eu gostaria que 100% da população fosse um embaixador de saúde mental. Sim. E que a gente colocasse isso nas nossas agendas, que esse processo de educação, ele parasse de ser tão estigmatizado, porque até hoje a gente vê pessoas achando que fazer terapia, por exemplo, é coisa de maluco. Sim. Sendo que eu defendo que pouquíssimas pessoas não precisam de terapia. Acho que não existe quem não precisa de terapia, de verdade, assim.
Então eu diria, para não ser tão pragmática do outro lado, que todo mundo precisa de terapia, eu diria que pouquíssimas pessoas não precisam, pendendo para, acredito que todo mundo precisa. Enfim, então a saúde mental ainda é algo que precisa ser melhor falada, melhor trabalhada, e dados, o que a gente tem visto dentro das organizações, os números que têm acontecido, inclusive esqueci de falar aquela hora, nós, segundo o ISMA, nós somos o segundo em burnout no mundo, a gente só perde para o Japão. E eu sei que aqui no Fuck My Brain vocês já falaram sobre isso em alguns momentos, já teve inclusive episódio sobre burnout, especificamente sobre isso. Então, saúde mental é importante, nós decidimos criar essa formação. Nessa formação a gente começa falando efetivamente o que é saúde mental, vamos falar sobre a nova lei, a 14.831. No segundo encontro, a gente vai trabalhar a questão do autocuidado e da saúde mental em você mesmo. Porque como que você vai ajudar a promover saúde mental dentro da sua organização se você mesmo não se cuida? Então nós vamos fazer um assessment, inclusive, de vários elementos relacionados à saúde mental, nesse segundo encontro. No terceiro encontro, a gente vai, inclusive, trazer uma convidada especial, a doutora Fabrícia Meneghini, que é psiquiatra, para a gente falar sobre gatilhos para transtornos mentais no ambiente de trabalho. Inclusive, se der tempo, acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre gatilhos para transtornos mentais, para a gente já introduzir um tema que é tão importante. No quarto módulo, vamos falar especificamente sobre burnout e a gente vai trazer o Dr. Fernando Frestino, que é médico do trabalho também para compor essa solução, porque eu acredito nisso, ainda mais com a velocidade de informações que a gente tem hoje, os saberes sendo construídos e desconstruídos continuamente, não dá para uma pessoa só ter o domínio de um tema tão complexo como saúde mental. A gente precisa de um time multiprofissional de pessoas para trabalhar esse tema. E no quinto módulo a gente vai falar o papel da liderança. Vem Vânia Troiano junto com a gente também, especialista em comunicação não violenta, para apoiar. A Aline vai conduzir com a Vânia também. Sexto módulo, a gente vai falar sobre hábitos e efeitos do ponto de vista como que eu cuido de mim e agora como líder. Como que a gente incentiva? Como que a gente ajuda a liberar dopamina, adrenalina, enfim, os diferentes hormônios a partir de práticas que a gente adota com as nossas equipes. No sétimo módulo... Peraí. Sétimo módulo, então, ele é extremamente importante. Ponto alto da formação. Claro, né? Que vamos receber as jornalistas Natália Mestre e Marina Machado. Ai, Marina, você sabia disso? Nossa, gente, obrigada. Nossa, Vamos receber o Fuck My Brain, por quê? Porque a bandeira de vocês e através do podcast de vocês deixam muito claro que é a educação, que a educação é base para a gente melhorar as condições de saúde mental. Então vamos trazer vocês também para apoiar a gente nesse processo, porque vocês já têm feito um trabalho que eu entendo que é um trabalho extremamente de impacto positivo para a sociedade. A qualidade das pessoas que vocês trazem, eu não estou fazendo essa rasgação de seda aqui, porque eu mesma, todos os dias, eu vou pra academia, eu pego o Fuck My Brain e eu falo assim, como eu uso o meu tempo, porque saúde mental é sobre isso também. Como eu escolho que tipo de conteúdo que eu vou consumir. A Marina fala muito. É parte da nossa jornada de educação sobre saúde mental, o podcast. Eu posso ficar vendo que a tragédia do avião, que nem ficou todos esses dias falando sobre isso, e isso gera uma angústia, porque é algo muito sofrido que aconteceu, e não tem como dizer que não afeta. Poderia ter sido meu filho, poderia ter sido meu marido, mas ok, eu acho que a gente precisa ampliar a consciência, mas se eu ficar consumindo isso vai afetar a minha saúde mental. Então é importante a gente ampliar a consciência, mas a gente cuidar do tempo que a gente investe consumindo coisas que vão sugar nossa energia. O Fuck My Brain, ele é um conteúdo que ajuda a gente a melhorar a saúde mental através do conhecimento, através de informação. Então, vocês estarão conosco no sétimo módulo e no oitavo módulo, a gente vai receber daí todo mundo, reúne a galera toda, para a gente criar uma grande rede de apoio. Porque aquilo que a gente sabe hoje não vai ser suficiente para a gente criar uma nova sociedade. A gente vai precisar reunir mais e mais pessoas, integrar conhecimentos, ampliar os nossos saberes para que, de fato, a gente consiga fazer alguma diferença nesses indicadores. E quem sabe, talvez, aquela perspectiva de gerar 6 trilhões, né, de custos para a sociedade até 2030 não aconteça a partir do bom trabalho que a gente pode fazer em conjunto. Nota 10. Nota 10. Posso botar outros zeros aqui atrás, mas é nota 10, gente. Eu acho tão... falar de saúde mental, né, nas empresas, eu acho extremamente desafiador e é um papo que a gente troca muito, né, Má? Que é falar de gente, né? Falar de pessoas. Então, assim, qualquer
programa, eu acho que existe uma questão muito complexa de programas de saúde mental, porque eu acho que não dá para você trabalhar a empresa da mesma forma. Eu acho que existem, né, setores, departamentos, enfim, camadas com alguns tipos, com uma cultura e algum tipo de questão que é diferente do outro. Até a questão de ter ferramentas para receber aquilo também pode ser diferente. Então, como é que vocês pensam isso? Porque aqui na Fuck My Brain a gente pensa muito nesse viés individualizado, né? Então, assim, é tentar falar de pessoa para pessoa, né, com isso, e tentar muito gerar isso do tipo assim, tá, eu também tenho que fazer minha parte, eu também tenho essa questão da autorresponsabilidade, que é uma tecla que a gente bate muito. Dentro desses programas das empresas, como que vocês pensam essa ideia de conseguir chegar no indivíduo? Porque eu acho muito complicado um programa massificado dar certo, sabe? Bom, assim, tudo para mim dentro das organizações começa com a cultura organizacional. Se é uma cultura que tem valores, uma organização que tem valores conectados com valores, com temas relacionados à saúde mental. Mas começa com a liderança, né? Então, por mais que vamos fazer um programa de liderança humanizada, você vai fazer um programa massivo, tá tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que alinhar a expectativa, né? Que você vai alcançar uma parcela daquele público e talvez a outra não. Mas aí, dentro de uma organização, o próprio sistema, ele expulsa, talvez, aquelas pessoas que não seletivo, se conectam com aquilo, sabe? E para mim, começa com o líder e com o exemplo, né? Então, a liderança, ela precisa ter esse olhar genuíno para o indivíduo do seu time, né? Então, assim, gerar... Então, o que a gente fala num programa de liderança humanizada? A gente fala de empatia, a gente fala de escutativa, a gente fala de ter um olhar individualizado, de entender o que cada um valoriza e você prover um reconhecimento para as pessoas de uma maneira customizada para cada um, ter um olhar genuíno realmente do que está acontecendo com as pessoas dentro do teu time. Então, é sobre isso que a gente fala. Mas a gente precisa ser muito realista que a gente vai alcançar uma parcela da população e talvez aquela pessoa que ainda não valoriza fazer terapia, que ainda entende isso como algo supérfluo, talvez a gente não atinja. Mas é isso. Eu acho que o próprio sistema, ele vai tirando isso, né? Se você não se conecta com aquilo. Né? E assim, a empresa, ela é uma parte da sociedade, né? Assim, a gente então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade como ser humano, né? Então, e a organização, as empresas é uma parte disso. Então, por isso que eu acredito muito, como a Renata, que a gente precisa falar disso dentro das organizações e essa jornada de educação, para mim, ainda vai levar bastante tempo. Total. Não, sabe? Tempo é uma coisa que a gente precisa. Mas aí eu queria provocar. E tá até engraçado porque a gente tá num bate-bate aqui. Mas eu queria... Porque quem tá assistindo, né, pode estar numa empresa, pode estar numa situação e falar, ai, tá bonito isso, o povo fala, mas no fim das contas, eles fazem lá um encontro, dão uma palestra, vem uma pessoa lá, passa uma vassoura e tá tudo resolvido, né? Setembro Amarelo, né? Eu faço uma palestra para 500 pessoas e, ok, tô trabalhando em saúde mental. E fica até frustrante ouvir, por isso que na escolha do título, né, Saúde Mental no Trabalho, Papo Furado Realidade, eu queria trazer essa vivência de vocês, que vocês têm tanta certeza de que funciona. Então, dá pra gente dar um exemplo, Renata? E você, por exemplo, que quando você fala das atividades nas empresas, nunca é uma coisa única, né? São processos e tem um acompanhamento e faz um trecho. Então, eu queria que você contasse para as pessoas, dando um exemplo, se possível, olha, de antes era assim, depois ficou assado, mas levou tanto tempo e tal, né? E não sei se pode falar nome, mas não precisa, diga empresa A e tá tudo certo, mas para que as pessoas vejam, sim, gente, acontece, é possível, é funcional e temos um prazo aí de, sei lá, quanto tempo que pode vir a dar resultado. Você sabe que eu posso falar de um lugar muito mais prático e não sistematizado em um estudo científico. Essa semana mesmo eu estava pesquisando lá no Google Scholar alguns estudos que mostram, né, o trabalho de rodas de conversa com a liderança, de acompanhamento, fazer um assessment antes, um assessment depois. Inclusive tinha lá alguns estudos publicados mostrando efetivamente como que amplia a consciência, ajuda a pessoa a olhar
para si mesma com mais autocuidado e ela adotar práticas também que melhorem a saúde mental dela e como que isso também acaba apoiando no entorno, de como você olha para o outro com mais empatia, também aumenta a sua sensibilidade em relação ao outro, como que a liderança também acaba acolhendo mais as pessoas, criando um ambiente mais seguro, psicologicamente mais seguro para as pessoas estarem. Então já tem várias evidências científicas que demonstram isso também. A psicologia positiva investiu muito também em estudos para demonstrar como que ao criar um ambiente de segurança psicológica, não só melhora a saúde mental das pessoas, mas a performance também. Sim. O Google, né, através até aquele estudo Aristóteles, que foi bem precursor em 2013, estamos falando, é tão recente, sim, né, mas ao mesmo tempo eles foram extremamente inovadores, eles também publicaram um estudo mostrando, né, como que, cuidando para criar um ambiente seguro, ampliava, não só melhorava a satisfação das pessoas no trabalho, a saúde mental, mas também a performance do time. Mas na minha prática também, o que eu posso dizer? A gente estrutura vários programas buscando assim, a gente faz um assessment antes para ver... Não também é familiarizado com o termo assessment, só dá uma explicadinha como funciona. Uma pesquisa, o assessment seria uma pesquisa em que a pessoa vai trazer uma percepção. Então, por exemplo, vou perguntar para ela assim, de 1 a 10, que nota que você daria hoje para a sua saúde mental? Sendo 1, né, uma nota que não está nada bem, ou 10 está muito bem. O que precisa melhorar no seu dia a dia para que a sua saúde mental melhore? O que está acontecendo? O que ajudaria a sua nota a subir? Como que você percebe hoje a sua capacidade de saber gerenciar o seu estresse, porque o estresse é um fator preponderante. Quando a gente pensa em burnout, inclusive, a gente está falando da terceira fase de estresse, que é a exaustão, que se tem a ver com o trabalho, a gente está falando de burnout, né? Então, falamos do estresse também, avaliamos esse estresse. O que você percebe que precisa mudar no seu ambiente de trabalho para que isso seja diferente? E tem aspectos que é do próprio indivíduo. Então, por exemplo, se a gente pensar, eu não faço atividade física. A partir do momento que eu começo a fazer atividade física, eu consigo ter disciplina e coloco isso na minha rotina, faço atividade física, aumenta a liberação de dopamina, aumenta o bem-estar, vai aumentar também a noradrenalina. Então, efetivamente, você vai ter um equilíbrio no seu cérebro, uma sensação de bem-estar melhor. E isso ajuda toda a sua saúde e bem-estar. Mas não é só isso. Porque você pode cuidar muito bem de você mesmo se o ambiente não for um ambiente de apoio, de suporte, se for um ambiente tóxico, se for um ambiente com muita pressão por resultados e metas, né? Uma pressão que é desmedida, se for um ambiente que suga de você e você acha que você tem que estar disponível o tempo todo, não há autocuidado que ajude. Então, a gente consegue ver nessas pesquisas o que tem a ver com o indivíduo e o que tem a ver com a empresa. Fazemos o programa, damos um suporte coletivo, em alguns programas a gente faz individual também, e no final, o que a gente vê? O que mudou? Como que está a sua percepção agora em relação à sua saúde mental? O que acontece é que com um programa de educação, que vocês sabem, vocês são especialistas nisso, a pessoa consegue com mais facilidade, é o 15% dela, mudar aquilo que diz respeito só a ela. Aquilo que diz respeito à liderança, que diz respeito à cultura da empresa, isso efetivamente demanda um programa mais estruturado, de toda a cultura. E não adianta ser só um programinha ali com um grupo específico que a gente vai fazer ou com a liderança, a gente tem que fazer algo sistematizado. Então, por isso que eu digo que os programas de saúde mental que a gente tem feito até hoje nas organizações, eles são falhos, eles não são suficientes. A gente precisa sistematizar melhor em todas as esferas da organização. E tem que começar com o patrocínio lá da alta gestão. Porque a alta gestão precisa ser exemplo daquilo que a gente quer construir. Porque papel aceita tudo. Não adianta a gente ter um quadro bonito, valorizamos a saúde mental aqui nessa organização. Missão, visão e valores, lindão. Lindo, lá na... sendo que na prática as pessoas estão trabalhando de segunda a segunda, não respeitam férias, pede para o funcionário voltar antes do tempo. Daí, eu te mando um WhatsApp à meia-noite, mas é só para não lembrar, daí a pessoa já fica em alerta, ela não consegue descansar, ela não tem sono de qualidade. O que está acontecendo, a saúde mental das pessoas está extremamente prejudicada porque a gente não consegue sair do estado gama, que é um estado cerebral em que a gente está o tempo todo altamente concentrado, resolvendo problemas. Às vezes a gente não vai para a cama e a nossa mente não descansa e a gente não consegue desligar e não dorme.
Eu faço um programa dentro de uma organização que, quando a gente perguntou quem estava ali com problema de sono, mais de 50% das pessoas sofrem de insônia. Nossa. É assustador. Isso tem a ver com o cenário que a gente está vivendo. Então, voltando para o tema, eu acho que os cuidados com a saúde mental, eles ainda estão há anos-luz do que precisa ser feito. A gente consegue ver algumas mudanças a partir desses inventários que a gente faz antes e depois. Só que isso não é suficiente. A gente precisa fazer trabalhos muito mais estruturados envolvendo toda a organização. Por isso a importância de ter uma formação, Exatamente. né, para que a gente possa, de embaixador de saúde mental, que é o que vocês estão fazendo. Não, e eu achei muito interessante quando a Aline já colocou de cara, né, essa questão de que a saúde mental, ela afeta homens e mulheres de formas diferentes. O que me faz também abrir aqui um parênteses mental, que a rotina dessas pessoas tem tudo a ver com a questão da saúde mental, né? Então, por exemplo, se essa pessoa, nós mulheres, que normalmente estamos com múltiplas tarefas, o quanto a empresa ela é permissiva ou não a você, de repente, levar um filho na escola, esse tipo de coisa, isso afeta. Né, eu acho que, assim, que as empresas acreditam que não é tão responsabilidade delas essa coisa de, trabalho e casa, mas é a mesma pessoa que tá indo trabalhar, a mesma pessoa que tá lá com problema na casa. Né? Então, assim, como é que vocês veem agora um pouco o ponto de vocês, né? Se a gente pensasse agora separado, homens e mulheres com necessidades diferentes, e o quanto o que não tá na empresa também afeta a empresa, sabe? Porque se você tá com uma jornada louca em casa, você já chega cansado no trabalho, então é uma bola de neve, né? Que você acaba não conseguindo sair dela nunca. É o que eu sempre falo. A gente é uma pessoa só, Exato. né? Não tem... eu já ouvi... Pessoas já me perguntaram, Aline, me fala um pouco da tua vida pessoal e profissional. Eu vou falar da Aline. Exato. Né? Sabe? É isso. Porque eu sou uma só. É isso. 10, Porque 10. eu sou uma só, né? O que eu acho é assim, Nath... A escolha, quando a gente fala, a empresa, a organização precisa ser um ambiente onde eu me sinta segura para poder levar meu filho no médico quando eu preciso. Para eu poder sair quando eu não estou bem, para eu conseguir gerenciar a minha energia, né? Da forma como melhor cabe para eu entregar os meus resultados. De novo, eu acho que depende muito da liderança que está ali, né? Então, eu preciso sentir segurança no meu gestor direto de que ele tem esses valores, de que ele também entende. Então, eu falo, ser um líder humanizado não é um segredo, é uma escolha. Sim. Entendeu? É uma escolha. Eu escolho pedir feedback, eu escolho ser empático, eu escolho ter uma escuta ativa. Então, precisa ser muito intencional. Então, quando a gente fala a organização, a gente está falando das pessoas que estão dentro daquela organização, né? Eu trabalhei sempre em multinacionais, então era sempre assim, não, porque depende do global, porque o global, mas o global é uma pessoa, sim, né? Com certeza. Alguém então, vamos falar com essa pessoa. Alguém está assinando. Né? Então, eu acho que é sobre isso. É a escolha daquela liderança de prover um ambiente adequado, entender a necessidade de cada indivíduo, para que ele se sinta seguro e ele fique bem de sair e levar o filho no médico a hora que ele precisar, tanto homens como mulheres. Sem ser julgado, sem ser considerado Exatamente. Menos produtivo, ou menos presente, ou menos relacionado ao trabalho, ou que você não dá conta. Enfim, uma infinidade de coisas que você pode dar. Um exemplo que a Marina... Vamos falar um pouco de exemplo. Em todas as reuniões que eu conduzo dentro das organizações, quando a gente vai falar de performance das pessoas, sim, questões de saúde mental sempre vêm à tona. Quando a gente está avaliando as pessoas. Porque essa funcionária ou esse funcionário, ele não entrega, ou ele não está no escritório quando tem aquela reunião toda terça-feira que é importante ele estar. E aí a minha pergunta, mas por que ele não estava? Por que ele não está vindo? E muitas vezes, quando eu volto essas perguntas para a liderança, muitos líderes ainda não têm as respostas. E aí a gente sai da reunião, então, ok, vamos fazer uma coisa super complexa, extraordinária. Senta para conversar com a pessoa. Pergunta por que ele não tá vindo na reunião de terça. Você já perguntou por quê? Precisou de inteligência artificial para esse raciocínio. Pois é. Né? Então, você vai descobrir que a pessoa tem um filho que tem uma condição, que tem uma terapia toda terça-feira e que não tem como ele trocar porque ele depende a única janela daquele médico. E no fim
fim, você vai se sentir uma bolha de ter sido um idiota que não prestou atenção antes. Isso é um exemplo do que eu tava tentando tangibilizar, de que não dá pra você simplesmente tratar sem essa personalização. Né? Porque as pessoas estão com necessidades particulares. Sim. Então, pensar num programa, de repente, de saúde mental pra você, não é o meu, não é da Aline, não é da Renata. Talvez, né, tipo assim, a Marina tem que ter uma questão com os filhos dela, a Nath não tem filhos, tem que ter outra questão, a Nath tem ansiedade, sei lá. Eu acho que é esse olhar, e assim, é utopia pensar que a gente consegue ser personalizado a esse ponto? De forma alguma, eu diria que não. Eu acho que a gente tem que tratar no coletivo o que é coletivo, individual o que é no individual. E, ok, a gente pode criar programas. E quando a gente fala de saúde mental, tá tão interligado com tantas coisas, inclusive na política de reconhecimento dessa organização. Como que essa organização reconhece? Como que ela seleciona as pessoas? Como ela desenvolve? Como que é a política de equidade de gênero, de diversidade, equidade e inclusão? Porque tudo isso vai conversar com ser um ambiente mais ou menos seguro. Sim. E aquilo que é de processos políticas, que é de cultura, a gente está falando do todo. Mas daí volta para algo que a Aline já falou. E quando a gente fala da saúde mental individualizada, está muito mais aonde? No papel desse líder que vai acompanhar e que tem que ter um conhecimento profundo sobre a sua equipe. Quem são essas pessoas? Quais são os sonhos dessas pessoas? Quais os talentos? Do que elas gostam? Como que é a sua realidade em casa? Como que é a sua rede de apoio? Ele precisa conhecer. No passado que a gente falava, eu não quero saber da vida pessoal do meu funcionário. Não existe mais isso. Eu não faço amigos no trabalho. Eu não faço amigos no trabalho. Eu não vim no trabalho para fazer as amigas. Nossa senhora, isso é um pouco American Way of Life. Nossa senhora. Eu acho impossível. É pesado. Agora, a gente correu para conseguir trazer vocês e conseguir colocar o programa no ar, porque eu entendo que são poucas vagas que ainda estão disponíveis para participar. Sim. E aí eu queria que vocês falassem como é que vocês sentiram esse processo de adesão, porque é interessante ver. Falar, bom, tive uma ideia, vou fazer isso. E aí, de repente, não aparece ninguém, ou de repente já tá todo mundo correndo e agora a gente tá com poucas vagas. Para dizer que... Adorei. Acreditem, tem um cupom de desconto F My Brain. FMB20. Nós vamos colocar, chegou esse momento que nós vamos colocar na tela um cupom de desconto FMB20 para 20% de desconto nesse curso maravilhoso, nessa formação, assim, pelo amor, né? Posso fazer um recorte? Pelo amor de Deus. Porque a gente tava naquela questão falando do líder, né? Desse papel, desse cuidado individual com cada pessoa, que o líder que vai ter essa sensibilidade vai acompanhar, vai perceber, inclusive no dia a dia, aquela pessoa que era, nossa, tão ágil, tinha tanto brilho nos olhos, de repente, coisas que ela gostava antes de fazer, ela já não tá fazendo mais, performava antes, agora as metas já estão sofridas para sair. Algo está acontecendo. E esse líder, ele tem que conversar, ele tem que ter um espaço aberto. Só que em alguns momentos, não basta só esse líder estar preparado. A gente vai precisar de uma escalada até mesmo. Eu gosto de falar isso, de escalada de ajuda. Sim. Precisamos contar com o RH, com o apoio do RH, com psicólogos no trabalho, o médico do trabalho, às vezes do psiquiatra, tudo isso para voltar para a formação e dizer o seguinte, numa formação como essa, se não parece o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos os líderes, vamos preparar esses líderes que acabou o problema? Não acabou o problema, porque a gente precisa criar protocolos de ação. Toda organização tem que estar imbuída para que a gente possa olhar o que é macro no macro, o que é micro no micro, e temos que ter profissionais dentro da organização que são capazes de fazer cada um dentro do seu papel. Quem que vai diagnosticar? Não é o psicólogo, não é tão pouco líder. O meu funcionário está com burnout. Não é assim que funciona. Tem todo um cuidado. Então, nessa formação, o que a gente quer? Efetivamente, discussões ricas, de profundidade, inclusive de âmbito. O que é papel do líder? O que é papel do RH? O que é papel do médico do trabalho? O que é médico do psicólogo organizacional? O que é papel de todo mundo que está envolvido, da liderança, da alta gestão dessa organização?
E são todas essas pessoas que são convidadas, ou seja, está todo mundo convidado para fazer parte. E eu tenho certeza que boa parte das pessoas que escutam Fuck My Brain, se preocupam com esse tipo de conteúdo que vocês aportam, são potenciais pessoas que vão fazer parte dessa nossa programação. Olha, um beijo pro pessoal da Cor, que ouve muito, né? O pessoal da Provider, que fala muito sobre isso. Então, assim, estamos contando com vocês e vamos colocar no descritivo, tanto do YouTube quanto do Spotify, para que você possa clicar e ir direto pro link de inscrição dessa formação. E para ser bem honesta, você perguntou, né, como que foi a adesão? Num primeiro momento, como foi algo novo, as pessoas não sabiam muito bem o que é, o que vocês estão pensando em fazer isso. A gente começou a chamar alguns grupos focais para conversar com algumas pessoas, fizemos uma parceria com a BRH de São Paulo, que começaram a divulgar, e num primeiro momento, as inscrições vieram tímidas, agora na última semana deu um boom. Gostamos do boom. Deu um boom e agora nós não temos muito mais vagas mesmo, tá? Mas não tem problema, a Natália Mestre, inclusive, falou pra mim, não tem problema, a gente abre uma lista de espera se for necessário, mas ainda tem vaga sim. E convido vocês a usarem o cupom FMB20, né, de Fuck My Brain, FMB20 para se inscrever na nossa formação, para ter acesso. Como que faz para se inscrever? Precisa entrar lá na página da Wales, da consultoria. Aqui no descritivo, bonitinho. @wales.br, né, que é o Instagram. Lá na bio tem um link do Simpla, daí você pode colocar o seu cupom, que você vai ter esse 20% de desconto. E se por um acaso você demorar e não conseguir vaga para essa turma, daí a gente sinaliza para você que você tá numa lista de espera, mas espero que a gente consiga trazer pessoas... Doida pra ter lista de espera, gente, que isso é ótimo. Eu também. Quanto mais adesão, né? Muito bom. Eu acho que vocês deixaram claro que, de repente, essa pessoa pode ser a pessoa que vai incitar a questão de saúde mental na empresa dela, né? Se ela, por exemplo, nos ouve, se preocupa com isso, ela fala, poxa, na minha empresa não tem, deixa eu participar dessa formação, quem sabe eu chego com uma ideia de um protocolo, de um plano de ação, né? Então, essa pessoa pode ser uma ótima para vir frequentar. E é um cargo, hoje em dia. Você tem empresas muito legais, eu lembro muito do Boticário à frente disso, o Boticário é um espetacular, uma empresa com cuidado nisso, mas assim, tem a função embaixador de saúde mental. A pessoa chega a ser premiada por conta disso. Tem empresas que entendem o valor disso e tem uma pessoa especializada para fazer essa condução. Muitas vezes com formação de psicólogo, de médico do trabalho, e faz esse caminho. Mas por isso que vale a pena, até com uma formação pessoal para o seu currículo, para você colocar em prática. Aliás, que coisa fã. Eu falo que eu era uma embaixadora de saúde mental sem saber. É verdade. Por sempre lutando para que as pessoas fossem mais felizes, para que dá tudo certo, para que a gente fosse mais empático e tal, não sei o quê. E não tinha essa nomenclatura. Claro que é muito mais do que isso, mas enfim, tem lá suas sementes e por isso que eu fico tão feliz. Não, você é. Não, sou. É que nesse momento, quando eu mando mensagem pro Marcelo, pro Paulinho, tipo 9 da noite, só pra tirar do sistema, e realmente não é pra vocês me responderem, tá? Eu não tô com a moral muito boa. Às vezes eu mando pra ele. Aí o que você me manda? Tá fechado. Como é que é? Essa é uma inteligência artificial do Marcelo e ele não está disponível. Adorei. É maravilhoso. Mas, Marina, eu acho que por exemplo, a gente ter a flexibilidade de poder trabalhar na hora que a gente sente que a energia está alta, na hora que a gente está disponível para o trabalho, eu acho incrível. Eu acho que isso é um benefício que as empresas podem oferecer para as pessoas. E, para mim, flexibilidade é uma estratégia de retenção de talentos, na minha opinião. Sim. Eu boto no meu e-mail, eu estou te escrevendo esse e-mail agora porque é conveniente para mim, mas não espero que você leia, responda ou tome alguma ação. Eu escrevo em inglês e em português. Eu, às vezes, coloco isso assim, falo assim, não é para você me responder hoje, é só amanhã a gente fala. Não, eu deixo no meu rodapé já. Mas é maravilhoso isso. Já deixo no meu rodapé. Mas eu acho que é maravilhoso, porque é o famoso combinado não sai caro, né? É isso, por exemplo, se a gente tem esse combinado, né, do tipo, olha, eu vou te mandar, mas eu estou ciente de que você não vai responder, beleza. A grande questão é que as pessoas mandam esperando uma resposta em 1 minuto, não é nem em 5. E esse combinado precisa ser feito, eu acho que isso é legal. Exatamente, o combinado, ele precisa estar claro, assim, pra todo mundo, com todo mundo assinado, sabe, assim, porque... Pra mim, por exemplo, o WhatsApp é um gatilho. Então, pras pessoas que trabalham comigo, eu falo, não me manda. Não me manda de final de semana. Não me manda. Você nunca falou isso pra mim. Pra você, nunca falou? De alguma maneira, talvez porque eu já me sinta segura de que não preciso responder
responder na Então hora. tá bom. Mas, Gente, mas é pra bom mim é um saber gatilho, pra mim é um gatilho. Eu, pelo contrário, eu funciono horrorizmente. Eu sou meio atrapalhada no e-mail, caso vocês não tenham percebido. No e-mail, eu não vou Ela é olhar, melhor. só vou olhar na segunda-feira mesmo. Agora, o WhatsApp faz parte ali da minha vida. Então, pra mim, é um gatilho super importante. Então, pra gente combinar. Eu acho que isso é uma das É coisas bom também. saber, claro. Inclusive, eu faço esse tipo de combinado em programa de team building com as equipes. Como que vão ser os códigos, né? Como vocês vão se relacionar? Como que vão ser os acordos de vocês em férias? Em feriado? Em horário fora de trabalho? Porque tem grupo que funciona diferente. Sim. Mas como que a gente dá voz para esse grupo se articular e se respeitar dentro daquilo que é importante para aquele grupo? E as pessoas são diferentes. Sim. Né? E talvez com vocês aqui, a mensagem no WhatsApp de final de semana não tem problema nenhum, porque funciona bem com vocês. Por exemplo, comigo não funciona. Sim. Né? Mas você sabe que eu venho aprendendo a dar, assim, vou dar atenção quando eu puder. Que isso é um exercício. Nossa Senhora. Porque essa coisa do WhatsApp, ele pisca. Aí fica ali. E eu quero dar atenção àquela mensagem, então eu não abro. E vou dar atenção quando eu realmente. E às vezes eu tenho que lembrar que tá lá embaixo e já chego falando: olha, desculpa, mas eu queria dar atenção, só pude dar atenção agora. Mas eu tenho me sentido muito melhor fazendo isso do que fazendo imediatamente, não conseguindo responder direito, ou fazer. E reduz o processo da ansiedade. Porque tá dentro de mim uma resolução. Eu vou responder quando eu puder, né? Então, tudo certo. E tem me ajudado. Mas é uma coisa que funciona bem pra mim. E é engraçado porque tem cada um com o seu modo de operacional. Nos Estados Unidos, o WhatsApp não é uma realidade. Exato. E eu tive em Houston recentemente e muito engraçado é ver propaganda de WhatsApp na televisão. Tem propaganda, eles pegaram uma série, que é uma família, não sei se é Modern Family, alguma outra família, não acho que é Modern Family, é outra, que é o pai e a mãe falando, não sei o que, você quer falar com os filhos agora? Tem que usar isso aqui, não sei o que, mas eles respondem rápido, que bom. Eles fazem propaganda para que as pessoas usem o WhatsApp, porque não é um mecanismo que se usa lá. São outros, eles usam ainda SMS. Ou liga, né? Ou liga, ou manda e-mail, que tem uma coisa muito também. de e-mail. E eu lá, fazendo curso, né, dando aula, dando palestra, não sei o quê, e cheia de mandar WhatsApp para as pessoas. Quer dizer, como era uma coisa internacional, o WhatsApp passou a funcionar porque é muita cultura e todo mundo se uniu ali. Mas tinha tanta coisa que eu tinha aqui pro e-mail que eu tive que me colocar no meu cérebro. Bora voltar, né, vou entrar aqui, porque não é natural para mim. É muito louco. E assim, é uma coisa cultural. Não adianta. Pro americano, você esquece. Você não vá no caminho do WhatsApp. A não ser que... E aqui teve até uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora, mas eu já falei sobre ela, que foi até publicada uma vez na Você RH do ano passado, falando dos 3 principais gatilhos para transtornos mentais no Brasil. O WhatsApp é um deles. O primeiro era a pressão por resultados e metas, o segundo, sobrecarga de trabalho, e o terceiro, a sensação de ter que estar disponível o tempo todo. É conectividade. É a conectividade. Eu tava lendo Então é um gatilho importante. O artigo que eu tava lendo ontem é americano e o título era Slow Work Movement, né? Sim, que é o sim, movimento do trabalho lento. Poderíamos não é. traduzir assim. Não sei se é a melhor tradução, mas ele estava dizendo exatamente sobre isso. Quais são os custos em termos de saúde mental para o ser humano quando a gente ainda tem essa cultura do always on, né? Sempre ligado, sempre conectado. E estava dizendo exatamente isso. E trouxe vários exemplos de empresas americanas, todas de tecnologia, enfim, mas que implementaram a semana de 4 dias de trabalho e obtiveram resultados financeiros excelentes. Então, inclusive, assim... eu tava lendo isso hoje, acho que foi num post da Renata Rivetti, que tá Renata encabeçando maravilhosa. isso. Ela esteve Ela hoje. esteve, que legal. E ela tá encabeçando esse movimento aqui no Brasil, sim, e parece, se eu não me engano, tá? Que parece que das pessoas que se submeteram à primeira fase de testes, Tudo deu certo, né? 89% relataram que gostariam de seguir com esse modelo. Então, eu acho que esse é mais um movimento, né? Pra gente diminuir um pouco a nossa conexão, melhorar a nossa produtividade e ter mais espaço pra saúde mental na nossa Senhora, vida. Pelo amor de Deus. Última pergunta. Não, só levantei o dedo, eu não sei Eu do que conheço você tá você, falando, eu não conheço, sei. consigo fazer sua leitura. Muito tempo Já tá acabando? Não, Passou é assim, um negócio gente. assustador, né? Gente, A gente pensei que a gente tava só começando. Não, gente, Vamos fazer gravando é um agora? absurdo como passa. É um fenômeno, o tempo roda de um jeito diferente nesse lugar. Mas, meninas, queria
ouvir um pouco a opinião de vocês, que foi uma coisa que vocês falaram, mas a gente acabou não entrando, né? Então, os gatilhos todos vocês comentaram, né? Aí a lista. Mas dentro, assim, das organizações, o que vocês acham que mais pegam, assim? Tipo, que são coisas urgentes pra gente mudar, que são, assim, os principais... assim, o que é mais tóxico, enfim, o que mais afeta a saúde, que vocês falam, gente, tem que olhar. Eu tenho também, Vão mas vocês fala duas, você. vocês Não, duas. vai você primeiro. Pode vocês duas. Pode ir, vai. Ó, essas 3 que eu acabei de falar, Sim. inclusive, são de pesquisa, mas é interessante que eu não lembro que dia exatamente, eu fiz uma pesquisa ao vivo com um grupo de executivos e tal, e o que apareceu grandão, que eu acho que é um dos gatilhos, me lembrou de falar isso agora, ainda a comunicação agressiva, autoritária, o tom de voz, nós estamos falando do quê? De uma linguagem abusiva. Então, acho que todo tipo de abuso ainda, abuso de autoridade, não vou nem entrar em todos os abusos, mas todo tipo de abuso, linguagem abusiva, sem dúvida alguma. A gente acha assim, não, isso ficou no passado. Não ficou no passado, isso ainda é realidade dentro das organizações, muito manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu presenciei há pouco tempo atrás numa organização também, uma linguagem extremamente agressiva, na frente da consultora ainda, eu fico falando, imagino quando a consultora sai, então, se eu tô aqui justamente para falar de segurança psicológica, de confiança, imagine quando eu saio, como que deve ser, então. Então, a comunicação agressiva é um gatilho super importante. Eu ia trazer comunicação também. Essas piadas, né, preconceituosas, eu acho que ainda tem um impacto, ainda acontece. Microagressões. Microagressões, exatamente. Então, acho que isso, eu ia dizer exatamente isso. E para mim, a outra coisa é a gente saber falar não. Saber colocar os limites, saber priorizar, sabe? Saber o que a gente tem que fazer, mas também saber o que a gente não precisa fazer, sabe? Então, eu acho que as organizações, a gente ainda precisa aprender a trabalhar desse jeito. Nossa. O que é o importante, realmente? Isso é libertador. Né? Isso é Fazer a libertador. pergunta, é realmente para hoje? Não pode ser para amanhã? Né? Saber negociar prazo, saber conversar, se comunicar direito, né? Fazer os acordos. Então, para mim, eu acho que... hoje não vai ser tão bem feito amanhã, certeza. Perfeito. Nossa, mas isso. assim, é tão louco isso, porque é inimaginável para um monte de gente negociar alguma coisa, porque parece que a pessoa não dá conta. Isso que é triste, né? Quando você fala sobre negociar prazos ou tal, é assim, você olhar às vezes para uma situação e assim, é humanamente impossível ficar bom isso daqui em 2 horas. Mas quando você comunica isso... As pessoas têm medo de comunicar, por quê? Meu chefe vai achar que eu não dou conta, meu chefe vai achar que eu não tô comprometido. Então, acho que fica muito em torno disso a nossa habilidade de não negociar a nosso favor, né? E as pessoas falam, tá desmotivado? E detalhe, pesquisa da Gallup. 72% das pessoas estão desmotivadas. Sim. Então, o fato é que boa parte das pessoas estão desmotivadas. O que a gente tem que fazer é o contrário. Como que a gente cria um ambiente em que as pessoas queiram estar? Agora, tem os dois lados de problema de comunicação. Porque se tem um lado de comunicação agressivo, nada empático, que tá bulhufas pro outro, só vou jogar pra você uma demanda, tem um outro lado que recebe a demanda que também não sabe comunicar por medo. Sim, por falta de autossegurança, onde você precisa também colocar, perfeito, entendi. Você não precisa se colocar nessa comunicação como um coitado ou um preguiçoso, porque tem uma diferença. Pra hoje, não dá pra ser pra amanhã não, tem jogo hoje à noite. Você pode falar, olha, é pra hoje mesmo? Porque tem uma questão de qualidade do que a gente consegue entregar. Amanhã, certeza que eu te mando, mas vai ficar assim, é outro negócio. É uma forma de você falar a mesma coisa. Então, tem muita comunicação. Eu trabalho como mentora de comunicação, gente. Eu pego as pessoas, é muito curioso. Outro dia eu estava falando com um executivo e ele fez a apresentação para mim e eu faço muita curadoria, a pessoa dá a apresentação e eu vou trabalhando com ela, como ela está apresentando aquilo, até a parte visual. E eu falei, como é que você achou que foi a sua apresentação? Aí ele ficou assim, né, porque autoavaliação, né, ele falou, não, achei que foi bem, acho que eu fui bem. Não, acho que foi ótimo.
Não foi. Aí ele caiu. Eu falei, não foi. Vem comigo aqui. E aí, quando eu comecei a mostrar pra ele, nossa, então é o né, tá, a velocidade que ele fala, o não olhar no olho, ele não tá prestando atenção. Aí teve um outro que falou, era até uma dinâmica onde você colocava a pessoa pra não prestar atenção na outra, enquanto ela conta uma história. E aí o cara contou, e a outra tava limpando o óculos, mexia pra cá, mexia pra lá, tal, não sei o quê. E aí perguntaram, como é que você foi? Falei assim, não, foi ótimo. Nossa, ela gostou, não sei o que, não sei o que. Ela não estava prestando atenção. Então, assim, a pessoa tem uma ideia, ela não está conectada com a outra. Esse processo de conexão dá um trabalho, mas uma vez que você começa a cuidar disso e trazer a consciência, fica mais empático. Você ouve muito mais e você consegue se comunicar mais. É parte do processo de comunicação não violenta, mas aí, vamos lá, fazer cursos e conversar mais uma... Vocês ouviram? Agora sim. Você viu que eu fui até dramática agora, né? Você tá fazendo atuação quase agora. Shakespeareana. Sim. Foi. Por quê? Por quê, pessoas? Por quê? É hora do boom. Fuck my brain. Mas agora é hora do boom! E a gente vai dar aquela arrematada nessa conversa que envolve um convite para você participar de uma formação de embaixador de saúde mental que está chegando agora dia 4 de setembro. E quem começa este boom é Natália Mestre. Ai, sempre com esse desafio, né? Sempre, amiga. Sempre, eu sei. Você não quer o boom, mas quando ele chega é tu. É isso que é pior, né? Eu fico evitando ele só a primeira. Bom, primeiro, meninas, assim, muito obrigada. É sempre muito maravilhoso conversar com vocês aqui e fora daqui, já, né? Sabendo que conversamos muito. Tô muito feliz pela gente estar participando da formação. E, ó, por favor, se inscrevam. Vamos todo mundo ser embaixadores de saúde mental. Cara, toda vez que a gente fala sobre saúde mental no trabalho, pra mim, é isso, assim, eu acho que a gente... Cara, tá muito ruim o negócio, sabe? Eu não tenho outra forma de falar. A gente tá doente, a gente tá desmotivado. Se você pegar, então, as novas gerações, elas nem acham o trabalho como nós achamos. A relação é diferente, o pertencimento é diferente. Tudo é diferente. Assim, tem que mudar pra ontem, gente. Sabe? Tem que ser um negócio muito levado a sério. A gente tem que mudar pra ontem. A gente tem que ter programas individualizados, programas consistentes, seriedade, sabe? Porque senão não vai ter trabalho, não tem futuro de trabalho, amiga. É isso, assim, eu realmente acho que com os índices que a gente tá, com a situação que a gente tá, ou a gente vai tomar uma providência e fazer algo muito sério, ou não sei quem que vai trabalhar, não sei o que vai acontecer. Eu sei que é meio pessimista, mas é verdade, é um fato. Eu nunca peguei a plaquinha. Você conhece essa plaquinha? Não, gente. Mas que eu não conheço a plaquinha. Esta plaquinha é a plaquinha que aparece na minha série favorita. E já foram outras, né? Já teve Lost, já teve Game of Thrones, Friends. Não vamos falar de Friends e Seinfeld, porque aí é imbatível. Mas essa plaquinha é de uma série chamada Ted Lasso. Ted Lasso, um monte de gente tinha me indicado. Tá bom. Eu tô nesse estágio. Um técnico de futebol, de soccer, que é futebol, né? Mas nos Estados Unidos. Nada a ver comigo. Gente, não desgrudei o olho da tela, sou alucinada. E não para não dizer que eu tenho a plaquinha só, eu tenho no meu celular. É o que esta série fez comigo. Por quê? Porque isso é saúde mental. Isso aqui, o que ele faz ali... Então, não é uma série sobre... futebol ou um técnico de futebol. Não, é como gerir um grupo diverso, cheio de problemas muito complexos individuais e perdendo os jogos. É perder e motivar, perder e motivar, perder e motivar. Ganhou, legal. Mas o ganhar é apenas uma parte da conversa. E o Ted Lasso é tão inacreditavelmente maravilhoso. Então, assim... Se você já foi impactado por alguém falando, acredita em mim, vai lá no Ted Lasso. Plaquinha maravilhosa tá aqui. Eu tenho uma em casa, só pra dizer. É nesse nível agora de também. Ela me convenceu hoje. Puta, o Paulinho já tinha aprendido aqui pra mim, eu mexi. Desculpa, Paulinho. Mas, então esse foi meu boom. Uma dica de série pra vocês. O convite já feito para que você participe da formação. Nós, F My Brain, estaremos lá junto com um grupo enorme de profissionais e nós participaremos também como participantes, porque temos muito interesse em todo esse conteúdo. Exato. Meninas, agora deixo na mão de vocês, levanta a mão quem quer começar.
Renata. Não, a Aline. Vai, Aline. Então eu começo. Pra Ela mim, bateu no negocinho ela primeiro. bateu, exatamente. Pra Foi mim, mais rápido. assim, pra mim, é uma coisa que tá muito conectada com o meu propósito. Eu acho que dá, sim, pra gente trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, ter sucesso, fazer com que as empresas cresçam, mas não precisa ser estressante. Pra mim, é possível, sim, fazer disso um processo leve, um processo gostoso, que a gente se divirta. Eu acredito e eu trabalho para isso todos os dias. E a formação, ela vem atender essa necessidade e eu estou na formação, faço parte por isso. E aí, deixa uma dica também. Vou deixar uma dica que agora me vamos lá. inspirou. O The Bear, o urso, Sim, tá todo mundo falando que também. está também no Disney Plus, Tá. né? Sem querer fazer propaganda, mas eu odeio quando alguém me fala a série e não fala onde tá. Não. Putz, Pode fazer. esse Entendeu? aqui, onde é que tá o Ted Lasso? Netflix. Acho que é Netflix, não não é? Prime. Apple TV? Putz, só pra Apple. complicar, Pronto. Apple. Oh, Obrigada. sinto, pessoal, Porque é né? muito ruim, né? As pessoas falam, nossa, mas onde será que tá? E aí você tem que procurar em 15 plataformas, né? Mas o The Bear tá na Disney Plus. E ele traz, né, um chefe de cozinha, um ambiente ali do restaurante. E ele mostra exatamente o que é um ambiente de trabalho tóxico e como é possível, sim, criar um ambiente de trabalho não tóxico. Ratatouille. Pronto, tá dito. Exato. Maravilhoso. O que eu tenho para dizer é que a formação de embaixadores de saúde mental é uma formação em prol da vida, tá? Quando eu escolhi a minha profissão, eu queria ajudar as pessoas a curarem suas doenças. Escolhi farmácia bioquímica, pensando em descobrir cura de doenças. Hoje, o que eu acredito? Eu acredito na educação primária para a gente ajudar as pessoas a não adoecerem. E as organizações estão adoecendo. As organizações não foram feitas para adoecer as pessoas, foram feitas para a gente prosperar, para a gente progredir. E não é isso que está acontecendo. Então, a gente precisa de voluntários, de pessoas que queiram estar nesse movimento com a gente em prol da vida. Então, eu queria deixar esse convite, né? Para a gente ajudar as pessoas a viverem melhor e não adoecerem e morrerem. Acho que é isso. Fuck my Nota brain. 10, nota Maravilhoso. 10, nota 10. Gente, assim, muito obrigada, Renata, obrigada, Aline. Incrível estar aqui com vocês. Obrigada por vocês acreditarem no nosso trabalho também e levarem a F My Brain para esse trabalho. Nath, minha amiga, muito obrigada, viu? Você é muito maravilhosa. A gente Você já falou também, que ama amiga. você hoje? A gente ama você. A gente ama você muito hoje, Nath. A gente te ama muito, Nath. Você é linda. Tá vendo, né? A gente também A gente também te ama. Vamos lá. Mundo ama, Nath. Acompanhe os episódios para entender o que tá rolando, gente. Gente, que bullying! Lembrando É o que bullying do amor. a formação começa dia 4 de setembro. Gente, muito obrigada por você que ficou até o final. E vou deixar aqui um desafio. Quer saber o que significa, como nasceu o termo para inglês ver? Eu sei. Escreve aqui no comentário. Se vocês perguntarem, eu vou responder para vocês em um videozinho. Muito obrigada pela participação de todos. A gente volta semana que vem. Lembrando as nossas redes no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E nós estamos no Instagram, atenção, FMy.brain. De novo. @FMy.brain. Eu quis o ponto só pra mim. Gente, muito obrigada. Ótima semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.